A paz de Deus, querida Irmandade. Sou a irmã Kátia, de Paissandu, do estado do Paraná. Quero contar um testemunho para todos que aconteceu alguns meses atrás comigo. E o Senhor vem tocando no meu coração para contar esse testemunho que aconteceu na minha vida. Comigo mesmo, né? E eu queria compartilhar com a Irmandade toda como que foi o testemunho que o Senhor colocou nas minhas mãos. Alguns meses atrás, tem uns 6 meses, eu tinha recebido alguns presentes, né, de uma patroa minha, trabalho como doméstica, e a minha patroa me deu alguns presentes da casa dela, que ela mudou de casa e me deu um presente, né, me deu guarda-roupa, me deu sofá, me deu alguns móveis. E ao trazer, né, os móveis para minha casa, eu tive que chamar um montador para vir fazer a montagem do guarda-roupa e a mudança, né, das coisas. E isso aconteceu num sábado. E ao montar o guarda-roupa dentro da minha casa, eu tinha um guarda-roupa mais antigo, mais velhinho, mas que ainda servia. E eu fiz a doação para um vizinho. E esse vizinho é uma pessoa muito querida, né? Mas já é de idosa, já é idoso já. E eu fiz questão que o montador fosse na casa dele montar o guarda-roupa para ele. E esse guarda-roupa, né, estava sendo montado. Só que o meu esposo, ele não é crente. Ele não é batizado, não serve a Deus comigo. Na minha casa só serve eu e meu filho. Meu filho tem 14 anos. E ele ainda também não é batizado, mas desde quando eu venho seguindo a Deus, eu venho ensinando a graça para ele. Já tenho 20 anos nessa graça maravilhosa. São 18 anos de batizada pela graça do Espírito Santo. E nesse dia que o montador foi montar os móveis na minha casa, eu tive uma discussão muito grande com meu esposo. Porque enquanto o rapaz montava os móveis, ele fazia uma festa, né, um churrasco na frente da minha casa, na porta da rua. E esse churrasco que ele fez para os amigos dele, começou a aparecer gente estranha na porta de casa, apareceu umas mulheres que eu não conhecia, nem ele conhecia, e elas começaram a usar droga, usar as coisas que não convém, né, na porta da minha casa. E a gente teve uma discussão muito, muito feia. E eu clamei a Deus, porque nessa discussão o Senhor já tinha me mostrado em revelação que iria acontecer alguma coisa. E eu não tive, né, o discernimento do sonho. Eu não tive o cuidado, o zelo, né, de estar vigiando nessa parte quando amanheceu o dia. E ao acordar, o Senhor colocava no meu coração que alguma coisa ia acontecer e eu não estava atenta ainda. Quando terminaram de montar os móveis, o Senhor colocou no meu coração que antes de eu entrar dentro da minha casa, que era para mim orar a Deus. E eu, muito nervosa com meu esposo, eu passei despercebida nessa parte e não orei. E aonde aconteceu a discussão, a gente discutiu muito, muito feio, a ponto da gente, né, ficar chateado um com o outro. Falamos coisas que não deveriam um para o outro. E aí eu fui para casa de uma amiga, que é vizinha nossa, e ele foi para casa desse povo que estava fazendo churrasco com ele. Aí ele passou o dia inteiro na casa desse povo, né, dos amigos dele, longe de mim, e eu em casa, clamando a Deus, né, falando, Senhor, por que aconteceu tudo isso? Só que eu não tive a atenção, não tive o cuidado de perceber que o Senhor já tinha me avisado. E quando foi umas 11 horas da noite desse sábado, aconteceu uma tragédia. Eles estavam fazendo um churrasco num disco de arado, e o disco de arado
estava sendo aceso com álcool, e quando o rapaz que estava junto com ele segurou, né, o disco de arado na mão, e ele colocou o álcool junto com o galão e tudo, esse fogo veio explodir, veio para cima desse amigo do meu esposo, queimou a metade do corpo para cima, né, da cintura para cima queimou tudo, e a gente ficou em muita aflição. Eu principalmente fiquei numa aflição muito grande, porque eu achava que tudo aquilo ali tinha sido culpa minha, porque eu briguei com meu esposo. Se eu não tivesse brigado com ele, né, as coisas não chegariam a esse ponto. Mas eu peguei essa causa para mim, né, e acabei, né, tendo muitas aflições por conta disso. E quando foi numa segunda-feira, né, não, no domingo, ainda ele tinha ido direto para a UTI. Eu liguei para toda a Irmandade, pedi oração para todo mundo. Eu muito aflita, não sabia como resolver aquela situação, muito brava com meu esposo, porque na hora eu me desliguei do céu e foquei naquele acidente. Para mim, o meu marido era culpado, e eu me sentia mais culpada ainda porque eu briguei com ele naquele dia, e eu poderia ter evitado e não evitei. Aí foi quando eu consegui conversar com a Irmandade, pedir oração, que o Senhor fosse ao encontro daquele rapaz, colocasse ele em liberdade, para a gente poder dar um fiel testemunho na sua graça. Mas grande foi a nossa aflição, porque a causa desse acidente foi muito, muito forte, muito grave. Ele foi para a UTI, teve que colocar cracker para respiração, ele ficou em coma, mais de 90 dias em coma, praticamente 90 dias, né? E quando foi na terça-feira, nessa terça-feira de que ele foi acidentado no sábado, na terça-feira, o filho dele muito desesperado, vendo que eu estava muito desesperada também, pediu para mim e meu esposo entrar dentro da UTI para fazer uma oração para ele, porque os médicos já falaram que não tinha mais o que fazer, que o caso dele seria caso de internação numa clínica mais especializada, né, que seja especializada por queimadura, que seria Curitiba ou Londrina. E ele foi, graças a Deus, ele conseguiu vaga para Londrina, mas nesse período de tempo que ele ficou na UTI aqui no HU de Maringá, ele pediu para a gente fazer oração naquela UTI. Eu nunca tinha entrado dentro de uma UTI, foi uma luta muito grande contra mim. E eu falava com o Senhor, falei, Senhor, o que vai ser de mim? Porque eu nunca entrei dentro de uma UTI, eu não sei o que é uma oração para alguém. A gente ora de joelho no chão, no quarto da gente, só a gente mesmo, e orar para uma outra pessoa enferma nessa situação, eu não sei o que eu vou fazer. Eu falei que o Senhor seja meu guia, seja minha visão, seja minha boca nesse momento, porque eu não sei o que vai acontecer da minha vida. E ao chegar naquele hospital, eu ainda tinha comentado com a minha sobrinha, eu falei assim, o Senhor colocou no meu coração que se já tinha mandado pela palavra também, que o Senhor tem uma grande obra para fazer na vida do meu esposo e da família dele, que se eu largasse o barco, o Senhor abriu uma cova para mim. E eu falava para o Senhor, falei, eu não aguento mais essa situação, eu não aguento mais essa prova. Um marido descrente que não me acompanha, que não serve a Deus comigo, eu não consigo mais. E o Senhor falou para mim que se eu abandonasse o barco, o Senhor colocaria uma cova aberta abriria uma sepultura para mim. E eu coloquei, né? Eu desafiei o Senhor Jesus nesse dia, que eu falei para ele que se for para mim morrer, o Senhor abriu uma sepultura para mim, que eu preferia dessa forma, porque eu não aguentaria mais aquela luta e aquela prova, que agora aquele ali para mim tinha chegado no fim, né?
E fui entrando na UTI junto com meu esposo. E quando eu cheguei naquele quarto, que eu vi aquele homem que eu não vi enfermidade nenhuma, eu só vi um anjo deitado na cama. O quarto parecia um céu, eu não conseguia ver nada de aparelho, eu não via nada, não conseguia ver nada. E o Senhor colocou o céu na minha visão para mim poder não ficar impactada com o que a situação estava sendo. E lá eu conversando com aquele senhor, não sabia o que falar para ele. Coloquei o véu na minha cabeça. Falei para ele, primeiramente, que se fosse da vontade dele, se ele aceitava Jesus como seu verdadeiro e único Salvador. E comecei a oração, comecei a orar, e o Senhor tomou minha boca em línguas, e o Senhor começou a falar com ele de uma forma especial, porque eu não sabia o que estava acontecendo ali, mas só o Senhor sabe. O meu esposo começou a entrar em plantos, chorava e não parava mais. Quanto mais eu falava com ele, mais línguas eu falava, mais o meu esposo chorava. E eu conversando com ele, terminei a oração, saí daquele hospital. O Senhor colocou no meu coração que tudo ia ficar bem, que tudo ia ser uma bênção, porque alguns dias atrás o Senhor tinha me prometido que eu não iria mais ouvir milagres, que eu iria presenciar os milagres na minha vida para mim cantar, dar de glória para o seu nome. E esse foi um milagre na minha vida. Quando eu saí do hospital, que a família estava me esperando do lado de fora, eu falei que tudo ia ficar bem, que o Senhor visitou o coração e a alma dele, que agora dependia dele para lutar com a vida, que nada que os médicos pudessem fazer não ia resolver, porque é ele Deus agora. E vim em paz para minha casa, como se eu tivesse sentado do lado do Senhor num banquinho e o Senhor tivesse me explicando tudo o que estava acontecendo. Eu me senti como se eu estivesse vivendo o extraordinário na minha vida. Uma paz muito grande no meu coração, porque a aflição que eu estava sentindo daquele homem era uma aflição muito grande, que o mundo estava desabando na minha cabeça, mas depois que eu saí da UTI, o Senhor colocou uma paz muito grande no meu coração, que tudo ia ficar bem. E aí começou a minha luta, porque a gente orava dia e noite, eu não conseguia mais trabalhar, não conseguia mais viver. E quando ele foi levado para Londrina, ele entrou naquela UTI de Londrina, que eles começaram a fazer toda os curativos. No começo que ele entrou, foi dado que o corpo dele estava mais do que 50% queimado. E quando ele chegou em Londrina, que fizeram os medicamentos, fizeram as partes que tem que ser feita, eles constataram que já estava menos de 15% do corpo, né, atingido, já tinha sido uma boa parte melhorada. E ao entrar na UTI de Londrina, e ele entrou numa febre muito alta, pegou pneumonia, não conseguia mais, os órgãos já estavam, né, parando, a situação dele estava muito, muito grave, os médicos já não sabiam mais o que fazer. E eu aqui do lado de fora orando a Deus, e falava para o meu esposo que se ele fosse mesmo temente a Deus e que se ele confiasse na palavra do Senhor, que ele orasse muito e pedisse para o Senhor que colocasse ele em liberdade, porque se dessa vez esse homem não saísse daquele hospital vivo, eu iria largar dele. E eu comecei a colocar as pessoas em contra, né, em prova também, e eu muito desentendida das coisas que estavam acontecendo, não estava entendendo o que estava acontecendo comigo, e falei em oração que se o Senhor fosse com aquele homem, tirasse ele da UTI, eu largaria toda a minha vaidade, que nenhuma vaidade ficaria dentro da minha casa, e nem
na minha vida. E o Senhor mandou pela palavra na boca de um irmão de Curitiba, Araraucária, o irmão Rafael. Não conhecia ele, mas quando eu entrei dentro da igreja com o meu esposo, porque já fazia 3 cultos que ele estava indo comigo, somos 16 anos casados, meu esposo nunca foi na igreja comigo, nunca entrou dentro da congregação. E através desse acidente, meu esposo começou a ir, mas o Senhor me prometeu pela palavra um dia que ele só precisaria estar dentro da igreja por 3 vezes. Nessas 3 vezes que ele sentasse no banco, ele nunca mais sairia. E no terceiro culto que ele passou a ir congregar comigo, no terceiro domingo, o Senhor me mandou pela palavra na boca de um irmão de Curitiba, que era para mim ficar firme, que tudo que o Senhor estava fazendo na minha vida era para a obra dele, era para um milagre, e que tudo que estava acontecendo, o mundo inteiro ia saber, que os 4 cantos do mundo iria saber desse testemunho que eu vivi. E eu não estava entendendo, mas quando aquele irmão entrou dentro da igreja, eu senti uma vontade de saudar ele, e dentro do meu coração algo me dizia assim: quando esse irmão sair da igreja, você sauda ele. E eu não entendia, mas o meu esposo, ele não tem muita paciência, saído da igreja, ele não esperou, né, eu saudar o irmão, fui embora com uma grande aflição, liguei para o ancião da igreja, e pedi oração, falei: irmão Marcos, ora por mim, porque eu estou em grande aflição, não sei o que está acontecendo. O irmão Marcos mandou eu ficar em paz. E no outro dia eu fui trabalhar, não sabia o que estava acontecendo. E dentro do meu serviço, comecei a trabalhar, mas grande foi a minha aflição, não sabia o que estava acontecendo dentro de mim, que eu não conseguia trabalhar, meu mundo parece que tinha parado, e o meu coração o tempo todo falava assim: liga pro irmão da palavra, vai atrás dele, porque tem uma necessidade que ele precisa saber. E eu falei: Senhor, será que ele precisa ir? Ele precisa levar alguma necessidade para alguém? Alguém está passando necessidade, eu não sei, e eu não sabia o que fazia. Liguei para as irmandades da igreja, liguei para o grupo de oração da igreja, não sabia se alguém sabia o número de telefone do irmão, ninguém sabia o telefone do irmão. Ligava para o ancião, ligava para os cooperadores, e ninguém sabia o nome, nem endereço, nem nada desse irmão de Curitiba. Aí o Senhor iluminou uma alma, e um irmãozinho colocou no grupo: eu tenho o telefone da central de Curitiba, se ajudar a irmã, a senhora liga lá. E eu aqui no meu serviço não tinha telefone, não sabia como fazia. E eu liguei pro cooperador de jovens da minha cidade, da minha comum, e eu pedi para ele, clamei a ele, falei: Senhor Jesus, ô irmão Lincoln, pelo amor de Deus, liga para esse telefone, consiga para mim, pelo amor de Deus, o telefone do irmão que atendeu o culto ontem. E a gente não sabia o nome, e aí ele falou que era o irmão Rafael. E aí foi mais fácil, porque daí eles ligaram em Curitiba, tentaram conseguir um número para mim, e ao ligar lá eles conseguiram o telefone da esposa do irmão, e eu muito aflita, achando que ele já tinha ido embora, que eu precisava falar com ele antes de ir embora. E eu consegui o telefone. Quando eu peguei o telefone, que eu liguei para a irmã, que eu consegui falar com ela, comecei a chorar desesperadamente, contei o que estava acontecendo, que eu estava em uma grande aflição, que o Senhor me colocou no meu coração uma necessidade, que tinha uma casa que precisava ser suprida, e o Senhor colocou no meu coração que eu precisava tirar tudo do meu guarda-roupa, tudo que eu tinha dentro da minha casa para suprir uma casa. E o irmão começou: vamos orar, irmã. O irmão Rafael conversou comigo: eu vou orar, e o que o Senhor me mostrar, eu ligo para a irmã. E assim foi, eu passei meu dia, cheguei em casa, 7 horas da noite, o telefone tocou. O irmão Rafael: irmã, paz Deus, o Senhor colocou no meu coração que tem uma necessidade na sua cidade, Paysandu,
mas a necessidade que a irmã me contou não está batendo com a necessidade que a gente está tendo. Mas o Senhor, vamos saber o que acontece, né? Vamos ver o que o Senhor prepara. Eu falei, irmão, eu conversei com as irmãs da Piedade, elas pediram para me contar um pouquinho da minha história para o Senhor. E assim foi, eu contei um pouquinho da minha história, do meu passado, da minha convivência com meu esposo. E o irmão falou, irmã, agora que eu estou sabendo um pouquinho da sua história, a necessidade mudou de endereço, a necessidade está dentro da sua casa, está dentro do seu coração. E eu não entendia, não sabia o que estava acontecendo. Eu falei, Senhor, mas irmão, eu via uma casa com crianças e uma irmã, e parecia assim que estava com uma necessidade muito grande. Aí ele falou assim, irmã, a necessidade de uma forma tão especial, que o Senhor, quando faz uma limpeza, quando ele faz uma obra, ele faz por completo, ele não deixa vestígio, e ele não deixa nada para trás. E eu não entendia. Aí quando o Senhor colocou no meu coração, eu falei, irmão, mas e a criança? E a criança, como é que eu vou fazer? Aí o irmão falou assim, eu vou te dar o telefone da irmã da Piedade, a irmã Helena, você conversa com ela vai contar para você aonde que fica essa casa e sobre essas crianças dessa casa. Conversei com a irmã Helena, eu não sabia, eu não conseguia entender o que estava passando comigo. E conversando com a irmã Helena, ela começou a me explicar muitas coisas, eu comecei a entender algumas coisas, e a irmã Helena falou assim, ora a Deus, antes de dormir, o Senhor vai te mostrar onde há essa necessidade que a irmã está incomodada, orando, e eu senti no meu coração de orar a Deus, eu agradeci a irmã, e fui dormir, orei, fui dormir, e o Senhor me mostrou uma pessoa que eu não via há mais de 20 anos no meu sonho. E no outro dia, eu muito aflita, não consegui trabalhar, porque eu precisava fazer essa visita nessa casa. Eu não sabia onde esse homem morava. Era um senhor que fazia mais de 20 anos que eu não via ele. Meu professor de violão, meu e do meu irmão. E chegando no outro dia, numa terça-feira, o Senhor colocou no meu coração, vai na casa desse moço, leva a Bíblia e leva seu véu. E eu achava que era um presente que eu tinha que levar, embrulhei no pacotinho e clamava a Deus durante o dia, falava para o meu irmão que ele tinha aqui comigo, meu irmão está desviado há muitos anos, e ele não quer ir congregar de jeito nenhum, e eu não sabia o que eu falava, e ele falava, não, eu não vou. E assim eu fiquei em aflição o dia todo, clamando a Deus, falando em línguas dentro da minha casa. E o Senhor me visitou de uma forma muito especial, porque Ele me mandou um anjo dentro da minha casa. Eu nunca tinha recebido uma visita assim. E apareceu no corredor do meu quarto uma criança segurando na mão de uma mulher. E ela falava assim para mim, tia, por que eu não vou ganhar um véu? Eu falava assim, filha, mas para que você quer um véu? Ela falava para mim, para quando a minha mamãe chorar, eu orar por ela. E eu não entendi, eu falei, eu vou te dar um véu. E essa criança foi embora e eu comecei a clamar a Deus. E quando chegou no fim da tarde, eu reuni minha família, meu esposo, meu filho, minha cunhada, foram comigo nessa visita. E eu não sabia para onde que eu iria. Eu falei pro meu irmão, me leva, se você não quer ir, me leva até na porta dessa casa e depois você vai embora, porque ele era o único que sabia o endereço. E ele foi comigo até nessa casa. Quando ele viu a pessoa, ele foi embora correndo. E eu visitei esse moço. A gente não sabia onde que era a casa dele. O irmão dele falou assim, meu irmão mora na rua tal, de frente com uma caixa d'água. E a gente foi atrás desse endereço, e eu não conseguia nem achar o endereço desse moço, mas o meu esposo, com uma visão que o Senhor colocou na casa, no coração dele, falou assim, eu estou vendo a caixa d'água, mas na verdade ninguém estava vendo a caixa d'água. Ele falou, eu estou vendo a caixa d'água.
Ele mora na frente da caixa d'água, então eu vou lá na casa dele. Chegando na porta da casa dele, eu não sabia que era aquele endereço, não tinha certeza, mas o meu esposo, com muita firmeza no coração, falou: é aqui que ele mora. Desci do carro, fiz essa visita para esse moço. A necessidade era muito grande na casa dele, eu não entendia. E eu levei uma sacolada de roupa, todas as minhas roupas descrente que eu tinha, calça, short, tinha vestido sem manga. Eu coloquei dentro daquela sacola, achando que eu ia ver uma mulher e uma criança naquela casa. Mas ele era um moço sozinho. Pela graça de Deus, meu esposo, minha cunhada e meu filho foram comigo. Mas ele era uma pessoa muito incomodada, não estava muito em paz, e a gente não conseguiu, né, concluir a nossa visita nessa casa, mas ele ficou muito feliz em me ver. E o Senhor colocou no meu coração, antes de eu sair de casa, que era para mim pegar aquele dinheiro que estava no banco e que era para me levar para esse moço. Eu falava para ele: mas Senhor, é o único dinheiro que eu tenho para comprar o leite da criança. O Senhor colocou no meu coração: leva esse dinheiro, leva. Eu falei: se é da sua vontade, meu pai, eu vou fazer. E o meu esposo, muito, né, desentendido da palavra, falou assim: mas você tem que me dar o dinheiro da gasolina do carro. Eu falei: fique em paz, amanhã Deus prepara o dinheiro da gasolina, eu preciso concluir a obra que o senhor está me pedindo. E fui para casa desse moço, dei o dinheiro para ele, voltei para casa. Ao entrar dentro de casa, antes de subir as escadas de casa, o meu filho falou para mim: mãe, você não concluiu o que o senhor te pediu para fazer? Eu falei: não, meu filho, o véu, as roupas que eu tinha que levar, eu não achei a criança. O senhor, meu filho falava para mim: não, mãe, o senhor pediu para você levar o véu e levar a Bíblia, você não leu nem a Bíblia, nem orou naquela casa. Falei: não, filho, mas o senhor vai preparar outra oportunidade para a gente voltar naquela casa. Era uma pessoa que não conhecia nem a graça, não conhecia a doutrina, não conhecia a igreja. Ele nunca nem ouviu falar da igreja, da congregação cristã no Brasil. E eu muito aflita, que eu estava muito preocupada com a criança e com aquela moça que eu via no sonho. E o Senhor falava assim: fique em paz, né? Colocava no meu coração: fique em paz. E eu falava: Senhor, se não for da sua obra, eu vou botar fogo nessas roupas, porque eu não vou dar para a obra da piedade calça e short. O Senhor falava: não é para botar fogo, é para doar. Eu falei: mas vou doar para quem, Senhor? Me mostra onde que eu tenho que fazer essa doação. Quando foi na quinta-feira, no passado 2 dias, o sobrinho desse homem que estava no hospital, estava lá de companhia com ele, mandou no grupo da família, falando para a gente que iria ter um bazar beneficente para ajudar a casa de abrigo do hospital. Iria ser na segunda-feira, e o filho desse moço que estava lá na UTI iria fazer a visita no sábado. E o Senhor falou: aí está, para onde você vai levar essas roupas? E tudo que eu tinha, tudo que tinha dentro da minha casa que desagradava a Deus, eu tirei dentro do meu guarda-roupa, coloquei dentro daquela sacola e mandei para o abrigo. Eu consegui ficar em paz naquela semana, mas passado alguns dias, eu tinha maquiagem, eu tinha esmalte, eu tinha tirado tudo da minha casa. Eu só deixei uma base de unha e um brilho de passar na unha. Quando passou 2 meses depois, esse rapaz conseguiu sair da UTI, e eu não entendia como que era, né, as coisas. Quando ele saiu da UTI, que ele saiu da UTI, que ele foi pro quarto, eu não estava entendendo. Passado 2 dias, né, que isso tudo aconteceu, eu peguei no celular, que eu fui querer entender, né, o que estava acontecendo na vida desse homem, que já fazia dias que eu não pegava o celular para ver. O Senhor falou:
ele tinha uma mensagem lá que esse vizinho meu tinha saído da UTI na segunda-feira. Na mesma segunda-feira que aconteceu toda a tribulação na minha vida, eu falei, Senhor, eu prometi para o Senhor que se o Senhor tirasse ele da UTI, que eu iria desfazer da minha vaidade. Só que eu não tinha visto a mensagem que ele tinha saído da UTI, mas o Senhor tinha preparado toda a situação para mim conseguir entender o motivo, né, de tirar a vaidade da vida, porque não adianta a gente tirar hoje e colocar tudo de volta amanhã. Por isso que eu precisei falar com esse irmão de Curitiba. Esse irmão de Curitiba conseguiu mostrar para mim e me fazer entender o porquê de tudo isso. Quando passou uns 3 meses depois que ele já tinha feito 90 dias que ele estava na UTI, ele foi... Não, quando passou 2 meses, era meu aniversário, dia 1º de setembro, e eu falava para o Senhor, falei, Senhor, o melhor presente da minha vida, nesse ano, que eu pudesse ganhar, seria ele ter sido, se ele recebesse alta desse hospital. Isso foi dia 1º de setembro, num domingo. O Senhor a família falava para mim, meu pai anda com muita infecção, ele tá com pneumonia, a febre não baixa, ele não vai receber alta por esses dias ainda, mas ele tá melhorando. E eu clamava a Deus, falei, Senhor, que presente que eu poderia ganhar seria esse? Uma semana depois do meu aniversário, no domingo seguinte, o Senhor deu a alta para ele. É o melhor presente da minha vida. O Senhor deu alta para ele, ele chegou durante o dia em casa e eu não tinha conseguido ir lá visitar ele. Quando foi 11 horas da noite, ele bateu na minha porta. Ele falou, Kátia, eu vim te ver. Falei, você não poderia nem ter saído de casa, você tá com pneumonia, você não pode andar na rua, mas eu precisava vir te ver. Ele estava numa cadeira de roda ainda, mas os médicos falaram que ele nem iria sobreviver, então para mim já era uma glória ver ele numa cadeira de roda. Mas a recuperação dele foi muito boa, graças a Deus, que ele com uma semana que ele estava em casa, ele já não estava usando a cadeira de roda mais, ele conseguiu sair, começou a se movimentar, começou a comer sozinho, que ele não tinha mais os movimentos das mãos, muito tempo deitado. A pele dele é lisinha, 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 não tem marcas de queimadura pelo corpo. O Senhor fez uma obra por completo, colocou ele em liberdade. A única marca que ele tem é uma pele um pouquinho mais rosada, porque ele é branco, mas o cabelo cresceu, não tem marcas de queimadura. Ele está andando pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Com 3 meses que ele saiu da UTI, que ele estava em casa recuperando, ele já começou a se movimentar e andar sozinho para os lugares. Ainda ele está em casa, mas aos poucos o Senhor vai colocando ele em liberdade. Essa semana, pela graça de Deus, ele foi trabalhar pela primeira vez depois desse acidente. Para quem dizia que ele iria ficar numa cadeira de roda ou em cima de uma cama, como a família falava, que ele não iria mais andar, ou ele ia praticamente vegetar pelos médicos, né? Ele é uma pessoa que nasceu de novo, porque ele não vê que ele não dá para ver que ele passou por tudo isso. Mas quando foi dia 2 de novembro, eu tinha um casamento para ir, para completar a obra que o Senhor fez na minha vida, né? Eu tinha um casamento para ir, e a minha mãe, pouco tempo de batizada, não tá muito fraca na graça ainda, falou assim, filha, se arruma para ir pro casamento, pinta sua unha. Eu falei, mãe, eu não tenho vontade de me arrumar para casamento. Aí eu falei assim, vou só passar uma base na minha unha então.
Eu coloquei, fui, me arrumei para ir pro casamento e tudo. Passei aquela base na minha unha. Fui pro casamento, passei o casamento muito bem, mas quando terminou o casamento, num sábado, eu comecei a sentir uma dor muito forte na minha barriga, mas muito forte, que parecia até que o meu útero estava saindo para fora. Os órgãos estavam saindo tudo para fora, de tanta dor que eu sentia, e suando muito frio, suando muito frio. Eu falava pro meu esposo, vamos embora. Chegando em casa, passei muito mal, passei o domingo o dia inteiro em casa, deitada na cama, de dor. Na segunda-feira fui trabalhar com muita dor, trabalhei com dor, com dor, com dor. Isso foi na terça, na quarta, na quinta. Quando foi na sexta-feira eu não consegui trabalhar. Eu fiquei em uma aflição muito grande, numa tribulação, que eu não sabia o que estava acontecendo, e eu clamava a Deus, Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Por que essa dor que eu não consigo entender? O Senhor colocou na boca do meu filho, falou assim, mãe, você lembra quando você prometeu para Deus que você iria desfazer de toda a sua vaidade quando o gordo saísse do hospital? Você passou por toda aquela tribulação, algo você prometeu para Deus, mãe, e você não cumpriu? E eu falava, Senhor, o que eu fiz que eu não cumpri ainda? E a minha aflição começou a aumentar, eu não entendia. Quando foi, meu filho saiu de casa. Quando ele saiu de casa, eu olhei para minha unha e falei, Senhor, é a base que está na minha unha? E eu peguei aquele esmalte, aquela base que estava ali ainda, botei numa sacolinha, quebrei no martelo e joguei no lixo. Falei, se for por causa disso daqui, Senhor, nunca mais eu vou colocar isso daqui nas minhas mãos. E assim foi, o Senhor tirou como se fosse uma pedra de cima de mim, tirou com as mãos aquela enfermidade que eu estava sentindo, e até agora eu não sinto mais nada, pela graça de Deus. O Senhor me colocou em liberdade por completo, e hoje eu estou glorificando o nome do Senhor pela obra linda que Ele fez na minha vida. Grande foi a minha aflição nesses meses todos, e o Senhor ainda está fazendo uma obra muito linda, porque o meu esposo não ia para a igreja e hoje ele vai na igreja, hoje ele congrega com a gente. O passado dele é muito, muito forte, porque ele ele é de uma família que não é da doutrina, que não conhece a casa do Senhor, mas o Senhor tem uma obra para fazer naquela família. Ele seguia uma religião que é contra a nossa, mas o Senhor vem trabalhando na vida dele, o diabo contra. Mas eu creio que o Senhor vai concretizar essa obra e eu vou voltar aqui e vou contar a obra para todos vocês. Mas até em presente momento, essa foi a obra que o Senhor fez na minha vida, colocou esse homem em liberdade. Hoje ele está perfeitamente vivendo a vida dele, não tem cicatriz, não tem marcas, graças a Deus. E o nome dele está sendo glorificado na sua graça maravilhosa. Esse é o meu testemunho. Peço à Irmandade que ore a Deus por mim, que ainda são grandes obras que o Senhor tem feito, mas assim que o Senhor for colocando no meu coração, venho contar para toda a Irmandade. Agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém.